Quer saber sobre a prova de linguagens e códigos do Enem 2017? Fica ligado aí. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo que discute a prova de linguagens e códigos do Enem 2017. Estou aqui no estúdio com 4 professores, professor Miller, Arnaldo, Ville e o Zé Ferreira. E nós vamos ter uma dança das cadeiras aqui, ainda vai entrar com a gente o professor Fernandão, o professor Leandro e o professor Valmir. Tudo bem? Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Quem quer começar? Miller, quer começar? Vamos começar. Tá bom, Miller? Tranquilo. Tudo em paz? Achei que foi uma prova bastante exigente, sobretudo, como a gente sempre diz, o tempo, né, galera? Nosso aluno, se ele tiver conseguir fazer uma leitura mais dinâmica, conseguir fazer uma leitura assim pontual, uma leitura e conseguir responder, porque se ele tiver que ler os textos várias vezes, ele não consegue dar conta por causa do tempo. Acho que é uma prova muito bem feita, mas infelizmente a questão do tempo realmente pega para o nosso educando, para o nosso candidato. Aí bem nesse ano, né, que tá tudo humanas junto, né? Tudo junto, né? É. E lembrar sempre os alunos, né, que quando a gente fala de prova de linguagens e códigos, são 5 competências, né? A língua portuguesa, com a sua literatura, a língua estrangeira moderna, as artes, os esportes e a informática. Nós tivemos 3 questões que abordaram a informática, falaram de hipertexto, e-commerce, redes sociais, coisas que os alunos têm no dia a dia, na verdade, a interpretação de texto, e 2 questões envolvendo esporte, né? A questão do futebol, que é sempre bom ter um plano B, né? Porque a gente sabe que muitos jovens apostam tudo no futebol e não tem o plano B, e acaba caindo no subemprego, interpretação de texto, e um sobre esporte, performance, esporte e participação, que é muito interessante, né? Porque as alternativas todas apresentavam esportes performance, Jogos Olímpicos, né? Pessoal que é federado, e mostrando que o esporte é um direito do cidadão. Então, acho bacana essa prova, retomando o esporte como um direito, não só como uma questão de prática física, né? Mas como um direito do cidadão. Nem só lazer. Legal. Que bom. Você pode passar para o Arnaldo o microfone? E aí, Arnaldo? Bem, Varela. Tudo bom? Bom. E aí, o que você achou da prova? Eu acho que a prova, como o Miller falou, acho que a prova tem uma pegada muito pertinente com questões sociais. Mas tem uma falha, na minha opinião, e acho que da equipe aqui, que é esse lance de texto, questão, texto, questão, texto, questão. Quer dizer, o aluno acaba estafado. Para depois ainda ter que pensar numa produção de texto, a coisa fica mais complexa. Mas ainda esse ano ela já inovou, já colocou questões que havia 2 textos para comparar, que é uma coisa que historicamente não era característica da prova. Mas pediu o comportamento da prova também, assim, embora os textos fossem bastante extenuantes, mas o que se cobra da prova foi aquilo que a gente conseguiu aplicar na aula dica. Quem aproveitou a aula dica, eu acredito que se deu bem. Que bom. Bom. Esse papo dos 2 textos, a história faz. Em comum tem Pois na mas a língua portuguesa, isso não era. Isso não é muito característico. Esse ano foi surpresa, foi bacana. Tá, que legal, que legal. Zé Ferreira. Como é que tá, Varela? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo ótimo. E aí? Dentro do esperado, tá? Assim, a gente sabia que seria uma prova, digamos, muito variada, né? Cobrando um pouco de tudo. Também tem algumas coisas que são padrão e que não mudam. Por exemplo, aquela média tradicional de 3 a 4 questões de variantes linguísticas. Né? Foram 3 questões dessa vez, todas elas, direto ou indiretamente, cobravam do aluno perceber a adaptação ao contexto. Né? Então, a norma padrão para um uso de um contexto mais formal, ou às vezes a norma padrão como prestígio, a linguagem coloquial como marca da familiaridade, do ambiente mais cotidiano. E até uma questão que eu gosto muito, baseada num trechinho de uma crônica do Vivier, né? Que ele dá sinônimos, mas mostra que esses sinônimos não têm exatamente o mesmo sentido, e você usa um ou outro a depender do contexto. Então, de novo, a língua como adaptação ao contexto. Marca do Enem, que eles cobram sempre. Também sempre 1 ou 2 questões que cobram aspectos coesivos. No detalhe, destaca o aspecto coesivo para você entender o tipo de relação, de progressão dentro de tema, né? De progressão temática dentro do texto. Então, questões de coesão, questões de variantes, padrão. Ressalto o que os meus colegas disseram, mas assim, a quantidade de questões e o volume de textos. Mas o que eles cobraram é um padrão, né? Padrão já algo esperado. Tá. Beleza? Sem surpresas. Sem surpresas, pelo menos na parte, né, que compete à equipe de língua portuguesa ali, foi bem dentro do que a gente imaginava. Tá. E não passa de mágica, Fernandão, né? E Leandro agora com a gente no estúdio. Quem que vai? Quer daí, Fernandão? Depois o Vili fala aqui. Tranquilo, tudo bem. Varela, eu achei a prova também muito boa, tradicional prova, né, de Enem, prova de leitura. O aluno que não lê, ele se compromete, porque ela é uma prova exaustiva na leitura, e esse ano mais ainda com textos comparativos, né? Então é uma prova que exige muita leitura do aluno e atenção nessa leitura. Muita interpretação, especificamente nós tivemos o Murilo Mendes,
que pedia a estética modernista da primeira fase, né, que tinha no texto chamado O Farrista. Ele é um autor da segunda fase, na transição da primeira para a segunda, ele tem traços surrealistas. Então, o aluno poderia ficar um pouco em dúvida ali, porque ele fala em estética, mas a primeira fase é iconoclasta, né? Ele destrói os mitos. Então, eu achei uma questão já mais trabalhosa, mais específica. O Machado de Assis que caiu, se o aluno conhecesse o conto, é um conto muito famoso, A Causa Secreta é um conto muito famoso, sabia que a temática era a alternativa correta, tá? Que era o sadismo, que era, né, o prazer envenenador do Fortunato. E caiu uma questão de Saramago, né, que também o aluno que conhecesse o estilo de Saramago, a ausência de pontuação e o ensaio sobre a cegueira, que é a ordem caótica de uma sociedade, né, se ele já soubesse isso, facilitaria muito. Mas se o aluno não tivesse esse conhecimento, ele teria mais dificuldade em resolver essas questões mais específicas. Mas foi uma prova muito bacana. Tá, legal. Você pode passar para o Leandro o microfone? Leandrão, linguagem e códigos. Isso, tranquilo. Eu reitero tudo que os meus colegas já disseram. Uma prova cansativa, né? Bastante leitura. Se a gente contrapor com a prova de ciências humanas, a prova de ciências humanas estavam textos mais curtos, questões mais diretas. Então, o aluno, com certeza, penou um pouco nesse aspecto. E reiterando o que o Miller disse também, a questão das 5 áreas das linguagens e códigos, falando da área artes, muitas questões de arte, 5 questões, para ser mais específico, caíram na prova, e principalmente arte moderna e contemporânea. E falando na arte contemporânea, caiu uma instalação, que nós comentamos na aula dica, você aluno que assistiu nossa aula dica ontem, com certeza acertou essa questão, falando da interação entre o artista e o público, que é uma das marcas da contemporaneidade, uma das marcas dessa obra de arte chamada instalação. E uma outra questão do grafite, um grafiteiro brasileiro chamado Espeto, que leva para os seus grafites técnicas de arte nordestina, xilografura nordestina, né, que é a gravação em madeira. Então, misturando isso, que também leva a uma das características da contemporaneidade, que é essa diversidade de estilos. Uma prova muito bacana mesmo. Ah, que legal, que legal. Vili, aliás, o Leandro também fez a prova, né? Você fez prova também, sim, né? Sim, Hoje o Vili também fez prova. Pois é. Vai passar? Então, acho que tá difícil, né? É difícil, mas vamos torcer. Varela, uma prova bacana, uma prova legal. Eu tive a oportunidade de fazer a prova. É uma prova trabalhosa, como todo mundo comentou. E eu fiz questão de fazer na sequência, varri, né, todas as questões, analisei todas as questões. Como se você fosse um aluno normal. Justamente. Você não foi como professor de língua portuguesa. Então, varri todas as questões e fui, na verdade, selecionando por nível fácil, médio e difícil. Tá. E tinha algumas questões realmente muito difíceis. O bacana da prova é que trouxe muitos literatos, né? Então Clarice Lispector, Murilo Mendes, Saramago, Guimarães Rosa, Machado. Então isso foi muito bacana, trazendo mais a literatura e interpretação de texto dentro disso. Comento de algumas questões, né, em relação a gênero textual, apareceu resenha, propaganda, mensagem. Eram questões mais tranquilas, que na verdade pedia para analisar a função do texto, né? Então, qual que é a função de uma propaganda? E a gente analisava em cima do texto, era tranquilo. Ontem o Leandro estava comentando sobre as questões de arte. Ontem, na aula dica, a gente falou sobre vanguardas europeias, né? Varreu também a questão artística do classicismo até a arte contemporânea. E a gente comentou de 2 vanguardas, né? Que é o expressionismo, que caiu, dava para analisar uma imagem e comparar com o texto, que foi o que a gente falou, né? Texto 1 e texto 2. Primeiro um quadro, depois o texto 2, e aí no texto 2 a gente conseguiria perceber que estava falando de expressionismo, né? A expressão da dor, a expressão da angústia. E uma outra questão falando sobre a arte Dada, que é uma arte de ruptura. Ela vem para mostrar que o século XX vem romper com algumas coisas. Então rompe também com o padrão. Muito bacana e colocando arte, né, na nossa vida como um meio de transformação. Legal, Importante. é legal pela abrangência da prova, Isso, né? justamente. Espalhar isso. Bacana. E agora, Valmir nos estúdios com a gente, também num passe de mágica. Você vê. Leandro se transformou em Valmir. Um pouco mais escurinho. E aí? Varela, eu acho muito interessante que quando a gente pensa em identidade, a gente está pensando também em linguagem. E a prova de linguagens e códigos, ela acaba transformando a linguagem como um fator de identidade e os espaços também como fator de identidade. Uma questão interessante é a questão do rap, com Racionais MCs, pensando os espaços sendo ocupados por uma determinada classe ou por outra, e a linguagem sendo fator de identificação de cada um desses grupos, marginalizados ou não. O rap. Outra questão de função da identidade com a linguagem na arte afro, do Rubem Valentim. Pensar a modernidade,
pensar a identidade brasileira através dos conteúdos afro, dos conteúdos europeus e dessa questão chamada de antropofagia, que a gente discutiu tanto, quer seja nos cursos que a gente deu ao longo do ano, de linguagens e códigos, literatura e interpretação, quer seja na aula dica. E, por fim, uma última questão que eu gostaria de chamar a atenção, ainda quanto à identidade, o Paulo Leminski e a noção de Ubuntu. Ubuntu, que é eu sou quem sou, porque nós somos, que é fundamental dentro da contemporaneidade. Eu acho que casou bem pensar legal. Espaço e identidade. Tá. É Que isso. legal. Então é isso aí. Foi a primeira prova da nossa história, né, de ter só ciências humanas. Espero que você tenha ido bem. Esses aqui foram os comentários dos professores de língua portuguesa que falaram das provas da prova, né, de linguagens e códigos. Não deixe de conferir todos os outros vídeos que a gente gravou também. E espero que você tenha ido muito bem e não deixe de assinar o nosso canal. Até o próximo vídeo.